Nosso amigo, pastor, já é da casa, literalmente da casa, né? Que ele já esteve aqui com a gente várias vezes, e quando ele vem a Campo Grande, ele fica hospedado aqui. Ele é um sacerdote que fica aqui no santuário, né? Então, o pastor Adriano, para quem não conhece, né? Alguns não conhecem ele ainda, o pastor Adriano é um presente que Deus deu para mim, para essa igreja. Nós nos conhecemos lá em Brasília, né? No almoço, na casa de um diretor da Polícia Federal, a gente estava lá. Eu tive o prazer de conhecê-lo, e a partir daí ele veio aqui, trabalhava com telecomunicação, veio para cá, fez contato, a partir daí já esteve várias vezes com a gente, desde quando a igreja se reunia lá na minha casa, né? Ele já nos conhece, caminha junto com a gente, tem sido um homem muito usado por Deus em todo o Brasil, né? Grandes igrejas no Brasil, com milhares de pessoas, para falar sobre hombridade e falar sobre família, né? Então ele tem aqui 3 livros maravilhosos, altamente recomendados, né? Eu vou falar do livro porque é ruim o autor falar do próprio livro, né? E eu conheço os seus livros e conheço a sua vida, né? Então tem esse aqui, Lidando com as Feridas do Passado. O seu passado jamais define o seu futuro, né? Então é um livro prático, né? Eu gosto muito das leituras dele, que são muito objetivas. E você pode comprar esse livro, dar de presente para alguém. Discernindo, não, esse aqui é por último, né? Discernindo as lágrimas, o que podemos aprender com o sofrimento. Então, muitas vezes as pessoas estão orando para se livrar do sofrimento. E eu costumo dizer que todo sofrimento é portador de uma lição, é portador de uma mensagem. A gente precisa entender o que esse sofrimento quer nos ensinar, para que a gente não passe por ele de novo. Então está aqui, discernindo. É claro que essa não é a ótica dele, é uma outra abordagem que ele faz, tão forte, tão poderosa, né? Tem essa aqui que ele já pregou aqui para nós, uma experiência que ele teve, colocando a casa em ordem. É muito forte a mensagem desse livro, né? Vivendo os processos de Deus para a família. E tem esse aqui, que é o lançamento dele, Discernindo a Visão Familiar. A maneira como você vê a sua família pode transformar a sua vida, né? Conforme eu te disse, pastor Adriano, eu levei o livro para casa, já dei uma sobrevoada, conteúdo muito bom, muito interessante. Então o pastor Adriano estará pregando em várias igrejas aqui em Campo Grande, e ele veio aqui para poder estar com a gente, participar do nosso culto, como ele já fez várias vezes. Tem a apostila ali, pastor Adriano, mas eu nem vou falar dela, que depois a gente vai apresentar para os homens da igreja, tá bom? Então, estes são os 4 livros dele, cada um por R$35, você pode comprar no cartão, você pode pagar o Pix, né, fazer o que quiser. São livros que realmente são altamente recomendáveis, né? E nesse momento quero chamar então o pastor Adriano para vir aqui, né? Quer uma cadeira? Cadê aquele banco alto, hein, meu anjo? Aqui, pronto. Maravilha. E o pastor Adriano vai poder pregar à vontade nesses próximos 15 minutos que a gente deu para ele. Então ele vai poder ministrar para nós na liberdade do Espírito Santo. Amém? Lucas, vem aqui, por favor, Lucas. Você nunca ora? Quero que você ore abençoando a vida aqui do pastor Adriano. Qualquer dia você vem trazer uma palavra aqui na quinta-feira, tá, irmão? Que o pessoal... Sério, irmão, esse menino prega e prega bem, viu? A gente está acostumado a ver ele ministrando no domingo. Eu quero que uma quinta-feira você venha aqui trazer. Tá bom? Então tá joia. Então ora aí pelo pastor Adriano, já é prata da casa. Depois tem que levar o pastor Adriano lá nas igrejas do seu pai. Vai ser um prazer. O Lucas é nosso ministro de louvor, e o pai dele tem 2 igrejas, lidera 2 igrejas. E o pai dele, meu amigo, abençoou e liberou ele para estar aqui ministrando para a gente no domingo. Ele é o nosso ministro aqui da Domingueira. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. É sempre um prazer. Não somente meu pai liberou, como é fã do pastor Domício, como eu também sou desde quando sou criança. É uma admiração mútua aqui. Pastor, é um prazer recebê-lo nessa igreja. Feche os seus olhos. Senhor, nesse momento, Pai, damos abertura ao momento da palavra, pedindo a Ti, Pai, que o Senhor venha adentrar com essa palavra em nossos corações como semente saudável. Pai, eu peço a Ti que abra esses céus, continue aberto, porque já foi aberto no início desse culto maravilhoso. Peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha trazer aqui sabedoria, Sua palavra de sabedoria, e essa palavra, Senhor, venha entrar em nossos corações e fluir através de nossas vidas, que não venha parar em nós, mas que venha fluir através de nossas vidas, em nome de Jesus, Pai.
Abençoe esse culto, entregamos a Ti esse momento de palavra em nome de Jesus. Abençoe a vida do pastor Adriano, a sua família, abençoe, Senhor, todos os seus empreendimentos, abençoe tudo que está sobre sua posse e abençoe seus entes queridos. Pai, que a sua bênção esteja sobre ele e que o Senhor continue honrando, assim como já honra, todos os dias com essas palavras maravilhosas e com essa unção maravilhosa que ele tem. Pai, está em Tuas mãos, em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Obrigado, querido. Tome o seu lugar, querido. Vamos caminhar nessas águas. Põe aquela musiquinha de fundo aí, que a mensagem é ruim, mas a musiquinha é boa. A musiquinha até que é top. Queridos, para nós, não tem como. Vir em Campo Grande não é a mesma coisa de se não passar por aqui, não só para pregar, mas para congregar, né? Quantas vezes trabalhei aqui e congregava durante a semana, final de semana também. Então, não tem honra maior, né? Eu costumo falar que o Domício, ele é a maior enciclopédia evangélica viva do Brasil, entendeu? Quando o evangelho não existia, ele já era, entendeu? Ali é de 1900 e rascunho da Arca de Noé, meu irmão. Aí tem história. Eu tinha que pagar alguém assim para ficar do lado dele escrevendo as histórias que ele conta, né? Ele viu o nascimento de Asaf Borba. Então nós queremos caminhar nessas águas. É um grande amigo para nós, é uma alegria assim profunda. A gente sempre se dedica esse tempo, né? Queria poder ter mais tempo com os irmãos. O conteúdo que a gente vai entregar hoje é um conteúdo que hoje eu estou investindo minha vida nisso. Estou investindo minha vida em trabalhar nessas marcas que tem assim, né? Tem sido revelado aí nas gerações, a sociedade no todo. Nós vamos entrar mais sobre isso, né? Eu também faço parte aí do Ministério do Pastor Eurípides Mendes, como organizador da EFOL Brasil, a EFOL na sua cidade. Então, né, terminei, sou formado em terapia de TRG, já estou atendendo já online bastante pessoas, terapia de reprocessamento emocional e generativo, um curso top. E esse ano eu concluo a psicanálise, estou investindo na sistêmica familiar, comportamental, relacional. Nós vamos também falar um pouco sobre isso aí hoje aqui nessa ministração. Pelo Brasil, nós caminhamos dentro dessa proposta, tá? 2 seminários falando de restauração familiar, que é a nossa plataforma, né? Colocando a casa em ordem. É o nome que eu dou da mensagem do meu testemunho, é o nome do meu primeiro livro e também é o nome do meu módulo 1 da conferência Restauração Familiar, módulo 1, colocando a casa em ordem, módulo 2, discernindo a visão familiar, que é esse livro que eu estou aqui lançando com os irmãos. Trabalho também com cura emocional, estou investindo, o meu próximo livro sai, acho que no máximo em 30 dias, que é Lidando com a Rejeição, marcas que para mim, uma das maiores marcas de dores da atual geração, um livro muito bom, né? Então, e também palavras para homens e maturidade, tá bom? Essa aí, querida, é minha bela família, já vim aqui, a maioria conhece, faço questão de apresentar, essa belíssima mulher aí, minha esposa, não é montagem, não é fake, ela é linda, minha filha é linda, eu sou horrível, tenho consciência disso, mas esse ano faz 27 anos que a nota fiscal está no meu nome, então não tem mais devolução, já tem aí esse tempo. Querido, congregamos na Luz para os Povos, uma igreja bastante relevante em Goiás, né? O nosso apóstolo, sabendo que o apóstolo Sinomar morreu ano passado, né? Em setembro, né? Pneumonia, 76 anos, congrega com o bispo Eduardo Veiga, que há 45 anos faz parte da Luz, converteu na igrejinha mesmo do apóstolo Sinomar, são os nossos pastores, bispo Eduardo Veiga, bispa Mila Miranda Veiga. Então eu não sou aquele pregador que não sabe de onde vem nem para onde vai, né? A gente tem raiz, tem ali tem um pastor que você pode ligar, quiser falar, saber mal ou ruim ou bom de mim, liga para o bispo ou liga para o Eurípides, que ele sabe toda a minha história, da minha plataforma de vida. Querido, como o pastor apresentou, esse livro é do meu testemunho. Esse aqui eu falo das dores de um tratamento de câncer, discernindo as lágrimas, né? O que eu aprendi, né? Um dos maiores segredos da minha vida não foi pedir para Deus, né? Eu tratei de leucemia de 2015 a 2020. Não foi pedir para Deus curar o câncer, foi discernir o que o câncer estava me curando como homem, como marido. Eu nunca orei para Deus curar o câncer, sempre pedi, Deus, me mostra, o que o Senhor quer me melhorar?
né? Conto também uma experiência, 4 infartos que eu sofri em 45 dias. O primeiro foi aqui, estava na rua aqui, a igreja que me socorreu, estava de frente a uma oficina, desmaiei lá de frente. Também nunca pedi para Deus curar meu coração, tenho 2 doenças, não dá para entrar no testemunho, num outro momento a gente tem, mas eu pedi para Deus me mostrar quem que eu ainda precisava amar, que eu não amava, quem que eu precisava perdoar, que eu não perdoei, quem que eu precisava pedir perdão, que eu ainda não pedi, porque fala do coração. Então a gente caminha nessa graça aí, tá? Então aqui eu falo dessas dores. Esse livro, que é um livro que eu mais hoje distribuo no Brasil, que é o de feridas, e esse lançamento, a mensagem que eu vou trazer para vocês hoje, ela vai abordar esse livro e parte dos dois. Claro que a essência é discernindo a visão, mas ela vai abordar os 2 temas, tá? Então, se você quiser saber mais, você vai adquirir ali. Então, nós vamos trabalhar essa marca, discernindo a visão familiar, né? Entendendo, compreendendo essa ótica. Precisamos entender que o mundo precisa desse entendimento, dessa ótica. Como que eu enxergo? Olhar para dentro de mim, olhar a partir de mim e olhar junto comigo, né? Fazer uma autoavaliação, avaliar o ambiente da família e como que as pessoas lá fora me enxergam. Então essa visão ela é muito importante. Inclusive uma das coisas que eu trabalho no livro, lidando com discernindo a visão familiar, para que a gente realmente enxergue a vida lá fora. Esse olhar tem que partir de dentro de casa. Eu só vou entender o mundo lá fora quando eu entendo como que a minha família está funcionando. Então eu quero trabalhar dentro dessa proposta, querido, né? Eu vou tentar entregar aí uma esfera de 3 passos, tá? Montei aqui uma grade de 3 passos. Eu gosto muito dessa abordagem do 3. Por quê? Não é nem por questão, né, supersticiosa, não é nem por isso não, é mais pelos princípios mesmo. Eu sou formado em 2 áreas técnicas de engenharia de telecom, e para poder formar, precisei fazer a base da engenharia, né? A gente precisa estudar a base da engenharia. E um detalhe, que de 3, a mesa de 3 pés, ela tem uma característica única, que a mesa de 3 pés, ela não manca. Então, eu gosto dessa abordagem, né? Pai, Filho e Espírito Santo, né? Marido, pai, mãe e filho, né? Eu gosto desse trino, né? Eu gosto, corpo, alma e espírito. Então, eu vou abordar 3 momentos. Pretendo gastar aí de 10 a 15 minutos em cada momento. Vai ser uma introdução falando dessa visão geral, como é que está aí fora. Uma segunda parte, né, o segundo pé aí desse tripé, será, eu quero desenvolver essas marcas, ou principais, né? Não tem como falar no absoluto, ou trazer um absoluto definido, né? Mas tem como a gente abordar marcas. Então, eu vou trazer 4 marcas no segundo tempo, e vou encerrar aí fazendo 3 passos, que é o caminho para a restauração dessas marcas que têm destruído a geração. Então, vamos tentar caminhar. O pastor, né, como sempre, é o objetivo do horário, né, da quinta-feira. Ele pediu para mim não passar de 10h20, até porque os irmãos, muitos trabalham, né, terminar antes, 8h30 antes das 10h20. Então a gente vai caminhar. Querido, primeiramente, toda a minha projeção, né, toda a minha ministração, ela é projetada, versículos. Você pode acompanhar aqui, abrir ou ligar a sua Bíblia, e dou toda a liberdade para você tirar foto, que eu vou trazer umas informações muito importantes aqui. Amém? Vamos caminhar nessas águas. Discernindo a visão familiar. Olha só que texto interessante, Paulo escrevendo a Tito. No capítulo 1 eu vou ler o 5, o 10 e o 11, tá? O versículo 5, 10 e 11. A razão de eu tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade conforme eu te instruí. Percebe-se que é um comando. Paulo está escrevendo a carta para o discípulo amado dele, né? Ele tinha 2 particularidades ali, que era Tito e Timóteo. Então ele, por esta causa, então existe uma razão, existe um motivo de eu ter te deixado. Qual o motivo? Colocar em ordem o que falta. Colocar em ordem o que falta. Primeira coisa que temos que enxergar em relação à visão familiar, querido, é observar aquilo que está em desordem. Aquilo que às vezes é a coisa certa no lugar errado, ou às vezes é a coisa errada no lugar certo. Então,
olhar para dentro das nossas relações. Talvez eu não tenho dúvida que eu sou o marido certo, fazendo a coisa certa para minha mulher, mas às vezes a maneira que eu faço está errada. Então, é observar essa ótica. Paulo fala assim: Tito, eu tenho uma causa, existe um motivo de eu te deixar em Creta, para que você coloque em ordem o que falta. Antes de constituir obreiro, organize aquilo que está desorganizado. Então, antes de Deus produzir um ministério, primeiro Ele produziu ordem. Antes de Deus produzir o homem, primeiro Ele produziu ordem no jardim. Então, querido, eu costumo falar que o maior desafio nosso hoje é ver uma família organizada para poder, de certa forma, refletir no ministério. Não é organizar o ministério para a família ficar organizada. É a partir da família. Então, antes de você levantar obreiros, presbíteros, conforme eu te instruí, para tudo. Porque você precisa colocar em ordem coisas que não estão. Então, a ótica começa na observação das desordens. Desordem moral, desordem social, desordem relacional, desordem congregacional, desordem profissional, e assim vai. Então, é muito importante isso. Continuando o texto, olha que interessante, agora eu vou para o verso 10 e 11, olha só: pois há muitos insubordinados, que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. Agora olha o verso 11, é necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras. Querido, olha o motivo da desordem, aonde estava desencadeando. Uma desordem que estava lá em Creta, na igreja de Creta. Paulo coloca lá para organizar, por quê? Porque aquelas pessoas estavam tão desorganizadas, que estava arruinando famílias inteiras. Querido, quando a gente não coloca a nossa ótica em ordem, a primeira coisa afetada é a nossa casa. Talvez nós temos todo o nosso trabalho organizado, mas dentro de casa o coração da mulher está totalmente perdido, do marido. Enfim, nós vamos abordar mais coisas. Olha só agora como que eles chegam a esse ponto. Estão arruinando famílias inteiras, ensinando o que não deve, tudo por ganância. Tudo por ganância, querido. É um risco aqui. A maneira como enxergamos a família pode mudar a nossa história. Não é como dar certo lá fora para organizar aqui dentro. É como é organizado aqui dentro, aí tudo lá fora vai dar certo. Estava até conversando com o Lucas, questão do Salmo 1. A questão não é o que fazer, é um quem no onde, porque o que fizer prosperará. Depois você lê o Salmo 1. Fala lá assim, ó, no tempo certo, uma árvore plantada junto à ribeira das águas, no tempo certo, as folhas não caem, no tempo certo dá o seu fruto, e tudo que fizer prospera. Por quê? Porque é um quem organizado no seu onde. Quem eu sou? O Adriano marido, o Adriano pai, organizado no seu onde? Dentro da família. Aí o que vai fazer, meu irmão? Aí prospera. Seja na área da engenharia que eu trabalhava, e hoje aí só vivendo do ministério e brigando com nossa previdência para ver se me aposenta, porque quem conhece minha história sabe que, o ano passado, em agosto do ano passado, o governo cortou, dizendo que eu tinha capacidade de voltar a trabalhar. Então está a briga na justiça aí para retomar o meu benefício. Então, querido, dentro dessa temática ainda, dessa abordagem de Tito, ainda na introdução, olha só essa frase desse camarada, eu sou fã dele, Francis Schaeffer, ou Francis Schaeffer, se alguém preferir. É um teólogo americano, nasceu em 1912, veio a falecer em 1984, ele escreveu mais de 60 trabalhos sobre família. Olha que frase fantástica: todo adoecimento emocional do ser humano tem como raiz o ambiente familiar, pois as maiores decepções e frustrações da vida estão intrinsecamente ligadas às pessoas com quem compartilhamos nossa convivência. Eu amei essa frase desse camarada, porque, querido, quando a gente fala de desordem, nós estamos abordando aqui a temática da família, discernindo a visão familiar, isso vai desencadear, querido, um problema seríssimo. Começa dentro de casa e ele vai se manifestar de forma mais violenta lá fora. Eu vou trazer aqui, eu peço que os irmãos, como eu disse, podem tirar foto, anotar, porque são abordagens muito importantes,
que no meu seminário, quando eu dou o seminário, que aí é com mais tempo, né, em torno de 8 a 9 horas, dividido aí nos dias, aí eu entro mais em detalhes. Mas olha que interessante essa frase. Aí essa frase me fez pensar, devido a atendimentos, mais de 15 anos aí, né, atendendo já um bom tempo, trabalhando com pessoas, me fez eu entender isso aqui, querido. Hoje o que nós mais vemos são família deformada no valor, produzindo cada vez mais filhos transtornados, traumatizados e adoecidos. Cada vez mais, querido, não adianta. Querido, eu acredito na política, eu acredito na educação, é óbvio, na saúde. Quanto mais uma política melhor, saúde melhor, uma política de educação melhor, querido, tudo está certo. Mas o que vai mudar Campo Grande, o que vai mudar Goiânia, é como estamos lidando com as famílias dentro de casa. É como estamos aprendendo, como que o marido trata uma mulher. É essa visão, é essa ótica, por isso que eu falei que para que eu possa discernir lá fora, essa ótica tem que partir de dentro de casa. Porque é desafiador, querido, ainda mais nessa área como terapeuta, que eu estou atendendo algumas pessoas, sem contar de aconselhamento, de igreja. Vocês não fazem noção do que a gente escuta mesmo. Você não faz noção do que a gente escuta por aí. É uma abordagem, tem vezes que o assunto é sinistro. Tem hora que você não acredita que você está falando com uma família cristã. Porque então esse adoecimento chegou, querido, infelizmente chegou na igreja. Pais feridos, filhos adoecidos, pais frustrados, filhos traumatizados, revoltados. Hoje, né, o certo se tornando errado, o errado se tornando certo, vira uma confusão, né, discernir o que é, e sendo que começou dentro de casa, querido, todo adoecimento tem como raiz o ambiente familiar. Começou lá, vai ver as histórias, começou dentro de casa. Agora, olha só que importante, quando a gente está falando dessa desordem, nessa introdução, a importância desse versículo de Paulo, também escrevendo agora para o seu outro discípulo amado, Timóteo. A carta de Paulo, né, a primeira carta dele para Timóteo, no capítulo 5, fala assim no verso 7, ordene essas coisas. Começa com a palavra ordem. Ordene essas coisas para serem irrepreensíveis. Agora tem um motivo. Se alguém não cuida dos seus familiares, não tem ordem com os familiares, só que não para na família mesmo, dos seus parentes e principalmente os da própria casa. Paulo não aborda só pai, mãe e filhos, dos seus parentes e especialmente os da própria casa. Negou a fé e é pior do que o descrente. Já parou para pensar nisso, querido? Já parou para pensar nisso que, pastora Vanessa, sinônimo de fé não é eu vim aqui falar o que Deus fez. Sinônimo de fé é revelar dentro de casa quem Deus é. Vou repetir devagar para você anotar. Sinônimo de fé não é eu vir aqui no púlpito falar o que Deus fez na minha vida. Sinônimo de fé é eu revelar dentro de casa o pai que Deus é. Fé, meu amigo, é um homem cuidar de uma mulher. É amar como Cristo amou. Meu irmão, no mínimo, morrer por ela, no mínimo. Por isso, nós pastores, assim, quando vai atender o camarada, ele vem chorando, pastor, minha mulher está me matando. Então está tudo certo, meu irmão, cumprir a Bíblia, está tudo certinho aí. É céu direto, ó. Rapaz, a mulher de Jesus matou ele, a sua não vai te matar, meu irmão, você não é melhor do que Jesus não, então está tudo certo. Né? Então, fé é uma mulher cuidar do seu marido, cuidar da sua casa. É filhos respeitarem pai. Filhos respeitarem. Ele está aqui rindo e a pastora Vanessa está lá atrás assim, Aí Deus está te usando. Então, querido, nós vemos assim às vezes uma dissonância da realidade da igreja. Eu não, querido, se vocês falarem para mim que todo mundo aqui está salvo, eu não tenho dúvida de crer. Não tenho dúvida. Não estou aqui pregando predestinação não, tá? Não tenho dúvida. Se você fala, pastor, nós estamos aqui, não tenho dúvida. Eu tenho dúvida, alguém que fala que está salvo trata mal a mulher, aí eu tenho dúvida.
Alguém que fala que está salvo e trata mal o marido, aí eu começo a ter dúvida. Alguém que fala que está salvo, mas não respeita pai e mãe, aí, meu irmão, aí eu começo, como diz meu pai, a colocar o burro na sombra e esperar o boi com a corda. Meu pai que tem essa linguagem, aí coloca o burro na sombra porque o boi foi com a corda. Então, querido, nós queremos entender isso aqui. Agora, olha que interessante, isso aqui que eu vou abordar para os irmãos, a palavra cuidar, no original, olha os significados que eu achei que poderia encaixar nesse versículo perfeitamente. Vamos lá, quando aparecer os irmãos lê para ajudar o pregador, assim que eu sou igual o carralco antigo, demora a pegar, mas no final sai um xaracatá aqui, tá? Vamos lá, primeiro, cuidar é o mesmo que? Zelar, proteger, responsabilizar, ajudar, socorrer, prover, guardar, valorizar, atender, tomar conta, cumprir, santificar. Querido, aquele que não zela dos seus parentes, especialmente o da casa, aquele que não valoriza, aquele que não guarda, aquele que não toma conta, aquele que não santifica, querido, todas essas palavras, no original, você consegue colocar como sinônimo nesse versículo, que essa palavra cuidar, ela vai muito mais além do que o próprio sentido do cuidado, ela vai muito mais além. Então quantas pessoas estão vivendo, querido, e às vezes deixa de cumprir, deixa de socorrer, de prover, responsabilizar. Esse versículo para mim, ele diz o termômetro do tipo de vida que eu vivo com Deus. O nível de vida que eu vivo com Deus é definido pelo nível de respeito que eu trato a minha esposa, pelo nível de educação que eu dou para a Isabela, para minha filha, pelo nível de respeito que a Isabela tem comigo, pelo nível de relacionamento do casal. Ele está me dizendo que a fé é em Cristo, a fé não é por obras, a fé é dom de Deus, né? Eu sou salvo pela graça, mediante a fé, então tudo bem, está ali a fé. Mas ele está dizendo que negar a fé é não cuidar da família. Só para a gente entender. Nessa primeira parte que a gente termina aqui, vamos passar para essa segunda, para trazer essa visão, essa realidade, de como que a sociedade está vivendo nos dias de hoje. Vou abordar aqui temas, estatísticas pesadas, tá? Devido ao nosso tempo, eu vou tentar caminhar no máximo possível, como eu repito, se quiser anotar, mas se der tempo aí, quiser tirar uma foto, fica à vontade. Uma visão, nós estamos falando de visão, discernir a visão, uma visão da realidade nos dias de hoje, olhar a sociedade num todo. Hoje no Brasil, querido, hoje no Brasil é registrado 400 mil divórcios por ano, sendo que não entra nessa contabilidade os que moram juntos, os amaziados, não entra feminicídio, não entra. A média brasileira hoje de pessoas por família é 4. Quantos? Tem 800 mil habitantes já, Campo Grande? 800 mil? 900 mil. Quase 2 Campo Grande por ano no Brasil são dizimadas pela família, querido. A média brasileira por pessoa é 4. A média brasileira de pessoas por família. Hoje, o Brasil, querido, a cada 40 minutos no Brasil, uma mulher sofre algum tipo de violência. Nós estamos trazendo essa estatística só para você ter a realidade de como que está a visão da família hoje. Olha só essa próxima. A cada 16 minutos é feita uma denúncia na pastora Maria da Penha. A cada 16 minutos. Tem cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Goiânia. Tem 2 do Nordeste que eu confundo. Não sei se é Salvador. E a de Fortaleza lá, como é que chama a capital de Fortaleza? Capital do Ceará é Fortaleza, né? Capital de Fortaleza. Não sei se é Fortaleza e Salvador, que é a cada 7 minutos. E detalhe, pasmem, só 30% das mulheres que denunciam. As outras 70%, ameaça de morte, medo, fogem, e outras decidem viver debaixo desse jugo pesado, porque não tem o que fazer. Tem filho, ele paga a conta, ela prefere se submeter ao jugo da violência do que ir fazer uma denúncia. Queridos, a cada 4 horas, uma criança entre 8 e 14 anos é abusada. Aqui quem está falando é um pai que hoje tem uma menina de 16.
Esquece, te tira a batina aqui e agora me ouça como um pai. Querido, a cada 4 horas, uma criança é abusada, entre 8 e 14 anos, sem contar as de 1, 2, 3, 4, que a notícia está aí. Realidade, a cada 10 crianças no Brasil, entre 5 e 12 anos, 6 sofrem de depressão. Querido, já tem clonazepam para criança, querido. Já tem clonazepam, bupropiona, diazepam, lexotan, fluoxetina, valeriana, trazodona para criança. E detalhe, o Brasil registra, eu achava que era 26, pastora Vanessa. Você já parou para ouvir Ivan Capelato? É um cara, é um psicólogo, um psicanalista fantástico. Ele que me atualizou, numa aula dele, ele atualizou, eu não sabia. Era 26, 40 crianças, entre crianças e adolescentes, suicidam por dia no Brasil, gente. Estou falando de nós. É discernindo a visão familiar. Essa ótica tem que estar clara para a gente. Olha essa prótica entre 12 e 17 anos, tá? Por dia. A cada 10 meninas abusadas, 7 se encontram no mundo do lesbianismo. A cada 10 meninos abusados, 6 se encontram no mundo do homossexualismo. Esse livro que eu estou lançando agora, lidando com a rejeição, lá eu conto de 3 traumas que eu vivi. Não tem como entrar aqui agora, o tempo não permite, também a temática não é para abordar isso. Eu sofri 3 abusos na minha infância, um com 5, um com 7 e um com 8. Eu sei do que eu estou falando, o que isso te leva ao nível de rejeição. Com 5 anos, pastor Domício, foi a primeira vez que eu tentei suicídio. Com 5 anos de idade, foi quando eu sofri meu primeiro abuso. Porque você pensa que a culpa é sua. Lembro de cada detalhe. E hoje nós temos no Brasil, querido, essa onda que eu costumo falar, que é a epidemia da crise da sexualidade, a pandemia das adolescentes grávidas e a castração emocional dos homens héteros que não querem responsabilidade. Eu chamo isso de castração emocional. São héteros, querem ter mulher, mas não querem assumir a responsabilidade. Há uma pandemia de adolescentes grávidas. Pouco do que está acontecendo. Olha só essa estatística, 90% da população carcerária no Brasil não teve a figura do pai presente, querido. Não teve. O pastor Domingos estava comentando com um livro que a senhora também está lançando junto com ele, pastora, sobre essa questão da mulher, exercer o papel dela, né, nessas tragédias, né, desses homens que não assumem as suas responsabilidades, ou pelas tragédias da vida, uma falta, uma morte, enfim. Querido, mas 90% da população carcerária, está provado, não teve a figura do pai dentro de casa frequente, e 54% das pessoas que não teve a figura do pai presente estão perdidos na vida, vivendo sem rumo, porque o sentido do pai, o reino de Deus é semelhante ao homem que saiu a semear, então a semente vai para fora, então o pai mostra a vida lá fora, ele dá direção para a vida da pessoa. Estou dizendo que a pessoa que não teve, o pai não pode ter direção na vida. Tem vários testemunhos, né? O livro dos pastores inclusive aborda exatamente isso. Pessoas que foram e são relevantes no mundo hoje e foram criadas por mães, não é esse o problema. A questão não é a falta da mãe, é a deficiência do pai. Não estou aqui para questionar a falta da mãe, é a deficiência do pai. E eu como homem tenho que me jogar dentro. A Isabela uma vez estava falando comigo, por vídeo, eu estava no EFOL lá em Parauapebas, no Pará, aí a Isabela pegou e falou, pai, olha aqui, eram umas 9 horas da noite, 10 horas, pai, olha aqui meu dedo cheio de calo, pai, ó, prova amanhã, redação e tal, eu falei, deixa eu ver, minha filha. Não, continua, nem estourou ainda, continua, minha filha, ó. Não, pai, mas se estourar, eu falei, esquenta não, sua mãe faz curativo, você continua estudando. Aí a Isabela falou assim, pai, por que o senhor é tão firme, tão duro comigo na escola? Aí foi a frase, aí eu não perco a chance. Falei, filha, o seu sucesso amanhã é minha obrigação, mas o seu fracasso significa que eu fracassei como pai. Porque tem gente que fala assim, né, o sucesso do meu filho é meu sucesso. Não, para mim é minha obrigação. A Isabela dar certo na vida amanhã é minha obrigação. Mas se ela fracassar, eu preciso parar, reavaliar conceitos e valores e procurar onde foi que eu errei. Porque foi entregue para mim
Uma filha de Deus foi entregue para mim como filha. E eu vou prestar conta disso. Adriano, o que você fez com a minha filha que eu te dei como filha? Fala para mim da Isabela. O que você fez com a minha filha que eu te dei como esposa? Você já imaginou prestar conta para o pai e ao mesmo tempo para o sogro? Ele não é o pai da Virgínia? Então o que você fez com a minha filha que eu te dei como esposa? Então são perguntas que vai discernindo a visão. Então, querido, isso aqui é assustador. Olha só essa estatística. A cada segundo morrem 3 pessoas no mundo. 2 sem Cristo. Apesar que a cada segundo nasce 4. Mas a conta aí tá ruim. A conta está ruim. Querido, está ruim. Nós temos que avaliar. 90% das creches, CEMEIs, que Goiás chama CEMEIs, Centro Municipal de Ensino Infantil. Creche, CEMEIs, escola infantil, 90% só contém contato com a figura da mulher, da mãe. Junto com essa estatística eu passo essa aqui também, querido. 53% das famílias brasileiras hoje são sustentadas por mulheres. Não tem o apoio moral, social, relacional, físico, financeiro da figura masculina. Não tem esse apoio. 75% das mães acima de 30 anos, casadas ou não, sofrem de alguma coisa na área da depressão, e porque elas têm que lidar sozinha com a educação dos filhos. Tem capacidade? Tem. Repito, não estou aqui para questionar a mãe, estou aqui para falar da negligência do pai, que isso afeta. E isso para mim é tão sério, essa questão do pai, mãe, o filho, que eu vou me apegar na palavra. Olha, pastor Domício, o dia que eu li esse versículo, eu falei, gente, Deus é mais do que perfeito. Estais cientes, olha o que o nosso irmão Pedrinho escreve para nós. Estais ciente, portanto, que não foi mediante a valores perecíveis que fosteis resgatado da vossa maneira vazia de viver e sem sentido, que por ensino e educação recebeu de quem? Dos pais. Olha o que Pedro está escrevendo para nós há quase 2000 anos atrás, irmãos. Que por ensino e educação, querido, essa geração, que é onde nós vamos entrar nas marcas agora, que está aqui, nas marcas vazias, essas marcas doloridas, essas marcas sem sentido. Tem tradução, que eu gosto dessa tradução, tem uma versão que fala o seguinte: da vossa maneira fútil de viver e totalmente sem sentido, que por ensino e educação recebeu dos pais. Querido, o problema não está nos filhos, o problema é que os pais que deixaram de educar. Então essa geração está doida. Não estou dizendo da rebeldia, dessa conectividade com a internet, que essa geração, a nossa geração mudava a cada 15, 20 anos. A minha geração é de 78 para cá, do ano 80. Hoje a geração muda a cada 4 anos, a velocidade da internet, o turbo está acontecendo. Estou falando só dessas mudanças sociais. Querido, a Bíblia quantos 1000 anos tem? Deus é o mesmo. Nós é que às vezes, querido, deixamos a corda afrouxar e vai deixando a vida de qualquer jeito. Aí amanhã tem que colher as dores das perdas. Querido, quem hoje não para reter uma rachadura, amanhã vai ver a casa caindo porque mofou toda a parede. É uma rachadura. E não é ir lá e passar uma tinta mais forte, não é ir lá e passar um selador, lixar, passar 2 mãos de massa, vir com um selador e jogar como é que chama? Textura. Não é isso. É tratar por onde está vazando, é ir lá procurar o rufo, a calha, por onde saiu essa telha quebrada, essa goteira. Porque, querido, quem não para cuidar de um vazamento, amanhã, querido, vai ter que tentar sobreviver numa enchente. Uma enchente. A visão é discernir o quê? Enxergar a goteira para amanhã não ter que ver a casa cair porque a parede apodreceu. É discernir essa visão. É ver aonde começa esse tratamento. Dentro disso, então aqui já terminei uma parte meia, vamos dizer assim. Eu preciso de pelo menos 10 minutos para falar disso aqui, essas marcas que a gente vai discernindo a visão familiar e vai vendo as marcas. Tem mais, tá? Cheio dessas principais marcas que está destruindo as famílias. Querido, eu volto lá para Paulo.
O que essas pessoas estão fazendo, estão arruinando famílias inteiras. Gente, Tito 1, 10 e 11, o que eles estão fazendo, estão arruinando famílias inteiras. Está arruinando, tudo por ganância. Essas 4 marcas, apenas que nós vamos abordar hoje. A partir desses versículos, né, de Provérbios, olha que interessante, não tem cara de Provérbios, mas está em Provérbios 30, 11, 12, 13, 14, olha só. Existe uma geração que amaldiçoa o seu pai e não bendiz a sua mãe. Existe uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas nunca foi lavada da sua imundícia. Verso 13, existe uma geração cujos olhos são altivos, suas pálpebras são levantadas. 14, existe uma geração cujos dentes são espadas, cujas queixadas são facas, prontas para consumirem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. Desses 4 versículos, eu quero tirar essas 4 marcas. A gente observa nas relações, nos atendimentos, tem visto aí nos noticiários, que tem adoecido, tem ferido a família. E uma família ferida, sociedade destruída, meu irmão. Família ferida, sociedade destruída. Começa em casa. A estrutura moral de um ser humano é dentro de casa. A estrutura emocional, volto lá para Francis Schaeffer ou Francis Schaeffer, né? Todo adoecimento emocional tem, primeiramente, como raiz o ambiente familiar. Isso é algo que a gente precisa atentar. Primeiro versículo, ele me dá essa marca. Esse primeiro versículo. Ficou errado que eu repeti, acabei repetindo o slide. Me dá essa marca. Primeira marca, a rejeição da ferida. Existe uma geração que amaldiçoa o pai e não bendiz a mãe. Querido, a questão não, quem tem problema com o pai nunca vai conseguir se resolver com a mãe. O Provérbios está dizendo, existe uma geração que amaldiçoa o seu pai e não bendiz a mãe, porque os dois são uma só carne. As 4 marcas, eu tentei trazer um conceito breve, mas nessa primeira eu não consegui, eu preferi uma equação da vida, para você colocar e anotar ou tirar foto. Olha só, aonde desencadeia a rejeição? Querido, toda pessoa rejeitada, você vai sentar com ela, pode acontecer mais diferente, pode, mas toda que eu já sentei, pastor Domício, você vai ver que tem problema com rejeição, ou ela rejeita. Você vai olhar a história dela, ela foi rejeitada por pai ou por mãe, ou pelos dois. Nítido. Por quê? Por causa dessa equação aqui, ó. Rejeição. Vamos lá, todo mundo, você pode ajudar o pregador? Eu gosto de culto avivado assim, ó. Aleluia, falando, eu gosto de culto assim, de avivamento, ó. Vamos lá, palavra boa dessa, avivada, fogo. Se escuta assim é que me levanta. Vamos lá, ó, todo mundo, vamos lá, olha essa equação, vai, todo mundo. Querido, toda rejeição ela acaba com rebelião. Toda rejeição ela acaba com rebelião. Toda rebelião é fruto de rejeição. Agora, e a rejeição? A rebelião somada com a rejeição é igual a, normalmente, uma pessoa que sofre de rejeição, ela carrega ferida. Essa primeira marca, querido, é esse livro, o livro que eu estou lançando agora, que chama Lidando com a Rejeição, uma das maiores marcas, uma das maiores feridas da atual geração, é exatamente sobre isso. Como recuperar os vínculos afetivos rompidos com os pais, ao ponto de carregar essa ferida, e detalhe, agora nós vamos entrar nisso aí. Normalmente essas pessoas acabam propagando essa ferida, ela acaba compensando essa ferida e espiritualizando essa ferida. Quantas vezes você atende uma pessoa com crise com Deus, mas quando você vai conversar com ela, ela está com crise com o pai dela. Reflete a ferida do pai no marido, reflete a ferida da mãe na esposa, reflete no pastor. Pode perceber, querido, pode ir atrás. Sabe que a pessoa que nunca dá certo em igreja nenhuma, sempre o problema é o pastor. Você vai sentar com ela, querido, é a criança que foi abandonada, é o choro pelo papai, é a mãe que preferiu ganhar a vida ganhar a vida financeira e deixou com vô, com vó para criar.
Quantos pais, escute isso que eu vou falar, que infelizmente eu tenho que falar. Quantos pais dão a vida para conquistar o seu mercado de trabalho, sua vida acadêmica, mas em casa, a cada dia, deixa de conquistar o coração dos filhos. Nada compensa um fracasso na família, querido, nada. Eu já falei aqui, vou repetir, eu como pastor, não me valida ser um bom marido, mas eu como um bom marido me valida ser um pastor. Eu como pastor não me valida ser um pai, irmãos, mas eu como um bom pai, me dá autoridade para pregar como pastor. Nada compensa, nem ministério, púlpito, livro, querido, não compensa um fracasso. Por quê? Porque isso vai gerar rejeição. Gerou rejeição, vai vai desencadear uma rebelião nas relações, rebelião com a própria família, e isso, querido, é a marca da ferida de uma pessoa rejeitada, é a sua rebelião. O próprio texto está dizendo, existem, que essa primeira marca, uma geração que amaldiçoa o pai e não bendiz a mãe. Quantos filhos a gente atende com meu pai? Não quero nem saber. Eu dou certo com a minha mãe, mas a Bíblia está dizendo, quem não abençoa pai, amaldiçoa a mãe. Quem amaldiçoa pai, não bendiz a mãe, a Bíblia está dizendo. A questão, querido, é como lidamos com essa história. É a realidade da igreja, de como tem vivido diante dessa circunstância, com relação à família, a comportamento. Querido, eu preciso sim me autoavaliar. Nós estávamos conversando hoje, até com o pastor Juninho, vi aqui, mais outro pastor, esqueci o nome aqui à tarde, fechar uma agenda comigo para domingo de manhã, teve aqui no escritório do pastor Domício, e a gente falando, eu falei, queridos, tem coisa que não compete a nós, eu preciso me autoavaliar. O meu comportamento, a maneira como eu trato os irmãos, a maneira como eu cumprimento, principalmente o sexo oposto. Quem eu sigo na rede, por quê, querido? Porque isso fala das minhas relações. E aí nós estamos vendo uma geração adoecida, e quando você vai trazer para perto, está na família, está na relação com os pais. É o pai adúltero querendo exigir do filho santidade que não vai ter. Então quem amaldiçoa pai, não abençoa mãe. Então não é com esse ou com aquele, é saber como que eu estou lidando com as feridas que os meus pais causaram. Se eu for contar minha história com meu pai, não foi fácil, meu irmão. Mas ele é meu pai, ele é minha mãe, ela é minha mãe, está tudo certo. Eu não tenho que mudar meus pais, eu tenho que mudar todos os dias para eles, e ser um pai melhor para a Isabela. Agora eles vão prestar conta com Deus. Filho não tem que mudar pai, filho tem que respeitar pai e mãe. Mudar, talvez o meu respeito mude. Então, olha só a segunda marca. Eu falei da primeira, rejeição da ferida. Aquela pessoa sabe que está ferida, mas ela rejeita e gera uma rebelião que manifesta aí na ferida. Segunda coisa, espiritualização da ferida. Aqui nós poderíamos gastar 30 minutos se eu quisesse, só para falar de religiosidade. O que é isso, pastor? Aqui eu já consegui, não quis equação não, já pus um conceito. É o ativismo religioso mascarando a ferida ocultada. É a pessoa com ativismo religioso que oculta a ferida, ela se entrega cada vez mais aos ativismos da igreja para ocultar aquela ferida estabelecida. Então, nós estamos falando aí, é um conceito que eu achei interessante, é o ativismo religioso. E vamos para o texto que fala isso, é o verso 12, olha só. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi purificado da sua impureza. Aos olhos, está pura, mas lá dentro, a Bíblia fala, né, sepulcro caiado. O texto está dizendo que a segunda marca, né, dessa geração é a espiritualização da ferida. É aquela pessoa que endemoniza tudo. Tem coisa que não é demônio, irmão. Tem coisa que é poder de decisão. Não é demônio. Tem coisa que é olhar para a vida, querido, no nome de Jesus. Vou plagiar o apóstolo Paulo. Eu rogo-vos pelas misericórdias de Cristo, em nome de Jesus Cristo.
Querido, eu preciso olhar para dentro de mim, para a cruz que eu olhei, a cruz que me resgatou, o Cristo que me resgatou, e entender que divórcio não é opção, é poder de decisão. Não, pastor, não posso ver uma mulher que eu adultero. Mas como assim? Não posso ver uma mulher que eu adultero? É igual a ver a casca de banana. Ih, rapaz, agora eu vou escorregar. Como assim? É só não pisar. Queridos, precisamos entender que divórcio para cristão não é opção. Não é. É olhar no olho da esposa, olhar no olho do marido e falar assim: meu bem, é o seguinte, vamos resolver aqui a parada. Somos salvos em Cristo Jesus, temos uma família, vivemos na comunidade portas abertas. Mas aqui em casa as portas estão meio fechadas. Vamos resolver essa parada. Porque uma coisa eu te garanto: divórcio não é opção. Então é melhor a gente se resolver agora, olhar um no olho do outro, falar aqui, tá, a mulher vai trazer. Mulher não faz isso não, mas tem alguns que fazem. Traz coisa lá de 1900 e rascunho de Noé. Vai lá, traz, aquela vez você fez isso. Vai lá, bota, filho, vai, traz. Põe, deposita tudo. Ó, lança sobre ele, não é como Cristo. Cristo não levou sobre ele o problema da mulher dele? Então vamos levar sobre nós. Vai, mulher, despeja tudo. Aí vai lá e fala: meu bem, ó, isso aqui, resolvido. Então vamos embora, porque divórcio não é opção. Porque senão aí vai ter que orar, né? Pedir para o pastor abençoar o divórcio, aí ele vai ter que fazer a oração sacerdotal fulminante. Deus, que tão somente a morte o separe, mata um dos dois agora. Né? Fiquei com inveja do Cláudio Duarte quando ele falou isso. Rapaz, podia ter sido eu primeiro, né? Mata, dá um infarto fulminante, sei lá, um câncer para matar em 3 dias. Não é tão somente a morte o separe. Então, é importante entender que a religiosidade oculta a vida verdadeira, que na verdade é verdadeira pelo erro, né? Que às vezes vivemos dentro de casa. Terceira marca: a compensação da ferida. Primeira marca, a rejeição da ferida. Vamos lá, primeira marca, todo mundo. Primeira, rejeição da ferida. Segunda, a espiritualização da ferida. Agora, terceira, vai todo mundo. Terceira é a compensação da ferida. Olha que conceito bem sucinto, mas bem interessante. É a falta de humildade potencializando o orgulho ferido. Queridos, precisamos entender Tiago 4,7. Mas antes de discernir Tiago 4,7, a gente tem que ler Tiago 4,6. Não sabeis vós que Deus resiste ao orgulhoso e dá muito mais graça ao humilde? Aí vem o Tiago 4,7. Sujeitai, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não sabeis vós que Deus resiste ao orgulhoso? Tiago 4,6. Então, querido, escute isso que eu vou falar e anote. Antes de Deus resistir Satanás, ele resiste ao filho orgulhoso. Então tem coisa, é Deus que não deixa passar, meu irmão. Tem até, né, eu gosto muito de citar Jó 38, 10, 11, 12. Jó, até aqui esse ponto, você pode vir. Além desse ponto, não. Aqui eu lhe criei barreiras. Aí vem o verso 11. Hoje eu faço quebrar suas ondas orgulhosas. Deus falando para Jó. Então, querido, o orgulho ferido, o orgulho já é um problema. Agora você imagina um orgulho ferido. A falta de humildade potencializa, porque ele fala: olha, Deus resiste ao orgulhoso, mas dá maior graça ao humilde. Aí ele vem com Tiago 4,7. Sujeitai, pois, a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Então, às vezes, não é o diabo que está perto, é o orgulho que não sai de dentro. Às vezes, né, igual eu falei, às vezes nem tudo é Satanás. Satanás quer fazer de tudo para destruir mesmo, né? Anda ao nosso derredor. Mas tem coisa, querido, que a ótica tem que partir da marca que está ferindo. Olhar para dentro de casa, a minha postura. Se é uma postura orgulhosa, arrogante, prepotente, egocêntrica, ou se eu sou humilde para reconhecer a visão, discernir e começar a trazer para perto aquilo que nós precisamos. E o texto fala sobre isso, né? Olha só. Há uma geração cujos olhos são altivos e o olhar é desdenhoso. Fala das estruturas do orgulho ferido. Cujos os olhos são altivos e o olhar desdenhoso. Uma geração orgulhosa, que é outra marca aí que está destruindo. E por último, a gente orar, né? Entender isso aí. É a quarta. Vamos lá.
ficou ali, né? Um pouquinho para cima ali, por causa mas é a propagação da ferida. Então eu falei primeiro, eu falei da rejeição à ferida, espiritualização da ferida, compensação da ferida, e essa aqui é a propagação da ferida. Olha que conceito legal. O que é a propagação da ferida? É um ambiente afetado, relações rompidas e solidão estabelecidas. Como eu comecei essa ministração? Falando da rejeição. Voltamos, está vendo que é um ciclo que fere e volta? Primeira ferida, rejeição, é a rejeição da ferida. Mas termina falando o quê? Essa propagação é quando o ambiente já está afetado, os relacionamentos já estão rompidos, aí a solidão é estabelecida. A solidão, a vida de uma pessoa só, viver sozinho, não quero mais isso, não quero responsabilidade. E o texto fala, né? Olha só o texto fala, que é o verso 14. Há uma geração cujos dentes são espadas, queixadas são facas, para consumirem os aflitos da terra, e os necessitados dentre os homens. São pessoas que não querem relacionamento. Querido, eu acho que a gente pensa que são ditados dos nossos avós, mas não são, não lembra? Quando alguém nossos avós, nossos pais falavam, o menino dava uma resposta, ou língua afiada, né? Ou boca dura. Eu acho que tiraram daqui, meu irmão. Ó. Existe uma geração cujos dentes são espada, meu irmão. Pessoas que não conseguem se relacionar, se submeter, normalmente carrega aí uma propagação de ferida, tá? Pessoas têm dificuldade de submissão, né? Pessoas que não aceitam a correção, não entendem o princípio da correção, né? Normalmente essa geração que não aceita a correção, não, comigo não é assim, bate de frente, enfrenta professor, enfrenta pai, enfrenta mãe, enfrenta autoridade, enfrenta pastor, enfrenta líder. Amanhã, meu irmão, vai enfrentar a polícia, vai perder. Vai perder. Enfrenta, são pessoas normalmente que não se submetem à correção, pessoas que normalmente não submetem aos pais, tomam decisões por si só, normalmente carrega propagação de ferida. Ela não só tem, mas como também manifesta. Não sou feliz? Também você não vai ser. Não vou conseguir, você também não vai, né? Eu costumo falar, né, que a samaritana, ela teve 5 maridos, sim ou não? Teve 5 maridos. Aquela tia não era dela, correto? Então ela passou por 5 casamentos, propagação da filha. Rapaz, já que eu não fui feliz com nenhum homem, então nenhuma mulher vai ser, vou começar a pegar das outras. Passou por 5, e o que ela tinha não era dela, então ela casou 5 vezes. Eu não fui feliz com homem nenhum, então nenhuma mulher vai ser, vou começar a pegar das outras. Então a gente tem que entender essas 4 marcas para discernir essa visão. Obtendo isso, querido, queria orar com os irmãos. Não sei se fica ruim descer para filmagem, espero que não, mas eu gosto de descer, gosto de estar aqui. Eu queria orar com vocês, nesses 3 passos que eu vou apresentar aqui, para restaurar, discernindo, para restaurar as relações. Querido, eu acredito hoje, pastor Domício, eu acredito, o senhor conhece a gente aí, que um dos maiores problemas da sociedade hoje é a família, e o problema da família está na rebelião dos filhos, e a rebelião dos filhos está na relação ferida dos pais, e a relação ferida dos pais está porque homem e mulher não assumem a sua responsabilidade, de olhar para dentro de si e falar, não tem acordo, não tem conversa, não há negociação com o pecado, com o divórcio, com o adultério, não há, temos que lutar juntos. Então, querido, dentro disso, estabeleci 3 passos. Primeiro passo, a cruz de Cristo. Olha só essa frase que Deus ministrou no meu coração. O Espírito Santo aprofunda em nós, à medida em que a cruz de Cristo aprofundou o nosso coração, querido. O nível de vida que eu quero viver com Deus, com a minha família, é determinante no entendimento do que a cruz me impactou. Querido, se alguém está passando por algum problema e você sabe que é ir lá falar para essa pessoa, querido, é a cruz de Cristo, é esse nível de impacto, é a mudança, né? Aquilo, se eu não estiver enganado, foi John Wesley que falou, me dê 100 homens, tementes a Deus e à cruz, tementes ao pecado, que eu mudo o mundo, que entende o poder da cruz. Querido, é impossível uma experiência com a cruz.
aquela coisa genuína dentro de você, olhar para dentro do Adriano com 16 anos, no meio de um carnaval, com droga na cabeça, e se converter naquele meio daquele carnaval há 31 anos atrás, do nível de vida que vivia, traumatizado na infância, abusado, depois começou com uma sequência de doenças. Olhar para essa experiência da cruz, que Deus vai lá e resgata, por amor, essa experiência, querido. O nível de vida que eu quero viver com a minha família em Deus, é o nível de profundidade da cruz no meu coração, de não negociar a vida com Deus. Aí a questão não é estar difícil ou fácil, é manter firme dentro de um propósito, é olhar o nível que a cruz de Cristo penetrou meu coração, é o nível que o Espírito Santo vai inundar minha vida. E ao inundar minha vida, como sacerdote, como homem, vai inundar minha casa, vai inundar minha esposa, vai inundar minha filha. Falei, filha, pensa bem. Eu falo para Isabela, pensa bem com quem você vai casar. Na minha família não tem divórcio. Seus avós, meus pais vão fazer 50 anos. Seus avós, pais da sua mãe, vão fazer 48. Sou o primeiro namorado da sua mãe, primeiro casamento e único. Pensa muito bem nas suas escolhas. Porque, querido, falei, filha, você não tem motivo para fazer a escolha errada. Então não age pela sua carência, age pela dependência do Espírito Santo. Aquilo que eu estava falando para você, a experiência com Deus, essa experiência da cruz, olhar que homem miserável que eu sou. Querido, quem conhece a minha história sabe que eu sou a última pessoa que devia estar aqui. A última pessoa que devia estar aqui, querido, pregando o Evangelho sobre família sou eu. Homem que já esteve beirando a morte aí várias vezes. Até o Euripides brinca, né? Pastor Highlander, o imortal, né? Aí eu coloquei 16 pinos e parafuso, o médico colocou, né? Na coluna tive que colocar. Ele falou, agora você é o pastor Highlander Cyborg 2, o pregador do futuro. Metade homem, metade máquina. O Euripides não perde, né? Perde o amigo, mas não perde a piada, né? Querido, era a última pessoa, mas quando eu olho para essa experiência, com a cruz de Cristo, querido, o que me vier é lucro. O que me vier é lucro. Na terceira quimioterapia, eu na UTI, que foi quando eu escrevi na mente, né, o livro Discernindo das Lágrimas, peguei uma infecção generalizada, comecei a despachar para Deus minha família. Deus, cuida da Virgínia, muito bonita, arruma um marido, pelo menos que tenha dinheiro, e mais bonito que eu. Desenrola o seguro, eu pago um seguro muito bom, que vai ajudar ela, vai bancar a faculdade da Isabela. A Isabela tinha 6 para 7 anos. Deus, no futuro, se eu lembro, eu preparei um sermão lá para a Isabela, lá para falar para o marido dela, Deus, que esse sermão lá, que a Isabela encontra. Comecei a despachar, meu irmão, na UTI, infecção generalizada, esperando o corpo reagir. Então o que vier depois disso é lucro. E se você perguntar para mim, pastor, como que você não reclama? Você entra num ônibus 9 horas da noite, chega aqui 10 horas da manhã. Poderia exigir um avião, poderia comprar uma passagem de avião. Se você perguntar para mim por que eu amo tanto isso, querido, porque poderia ter sido pior. Meu primeiro infarto, eu desmaiei no meio da rua, querido, de frente a uma oficina. Quem me ajudou aqui foram os irmãos da igreja, aqui em Campo Grande. O terceiro infarto, eu estava em Florianópolis, meu irmão, fazendo um projeto para Oi. Desmaiei de frente a Oi. Lá dentro tinha um corpo de bombeiro que prestou o primeiro socorro. Me explica isso, meu irmão. Essa experiência com a cruz, querido, faz a gente olhar para dentro de nós e falar, Deus, vê o que há de errado em mim, vê o que há de mal dentro do Adriano, e guia-me por um caminho eterno, guia-me por um caminho que me ajusta, porque eu tenho uma mulher para cuidar, eu tenho uma filha para inspirar, eu preciso ser melhor, Pai. Vê se há em mim alguma coisa, algum caminho mau, e guia-me pelo caminho que me ajusta, que me aperfeiçoa, até que eu chegue à estatura de varão perfeito, homem completo, homem realizado. E para mim, o que é um homem completo? O que é um homem que vai chegar diante de Deus e dizer, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé e herdei a coroa da vida? Sabe para mim o que é um homem desse? Chegar diante de Deus e falar, Pai, está aqui minha esposa Virgínia, Pai, está aqui minha filha Isabela, eu entrego o Senhor para o Senhor, porque o Senhor me deu a família, e o Senhor me deu graça para cuidar dela. É ver a Isabela, apesar que eu não vou ver escrever na lápide do meu túmulo, o meu pai terminou a vida casado com a minha mãe, pai da sua filha, e que Deus me dê saúde para ser sogro do meu genro e avô dos meus netos. A experiência com a cruz muda tudo.
muda a geração, querido, se torna modelo. Segundo passo, aliás, o texto, né? Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas nós fomos curados. Esse madeiro Ele levou para que eu pudesse morrer para o pecado e renascer para Ele. Segundo passo, reconciliação de pais e filhos. É entender que é buscando a restauração familiar e restabelecendo vínculos afetivos. Aquilo que eu disse, tem coisa que não é nem Espírito Santo, irmão, é poder de decisão. E olha que texto fantástico. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram e eis que tudo se faz novas. Tudo isso provém de Deus. Ele nos fez novas pessoas, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Agora vou matar a charada, ninguém. Qual que é o seu ministério? Não, meu irmão, não tem ministério, não, tem sim. Nos reconciliou com Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Está em Cristo, meu irmão, reconcilia. Está em Cristo, a cruz penetrou, reconcilia. Se a cruz penetrou, reconcilia, porque tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, em Cristo, e aí nos entregou o ministério da reconciliação. Se tem, ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando consigo mesmo o mundo, não lançando conta dos pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. E aí, se a gente for olhar, querido, aos 430 ou 400 anos entre Malaquias e Mateus, ou início do Novo Testamento, se for olhar, querido, qual foi a última mensagem de Malaquias? E ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, Malaquias 4:6, para que eu não venha na terra e fira com maldição. Aí esse silêncio acabou em João Batista. E qual que era a pregação de João Batista? João Batista no deserto pregava a reconciliação entre pais e filhos, por meio do batismo e da promessa daquele que viria, que era o Cristo. Querido, uma nova vida em Cristo começa com uma reconciliação entre pais e filhos. Deus poderia terminar falando que, gente, é o seguinte, eu vou ferir a terra com maldição se não converter o meu filho, daqui uns 400 anos ele vai nascer, vocês não convertem, que está todo mundo, vai cair no espeto, na vara, fogo, lenha. Não, ele deu honra aos pais. Converta o coração dos pais aos filhos, que aí não vai ter maldição. João vem falando a mensagem da cruz, a mensagem preparando o caminho da eternidade. João pregava no deserto a reconciliação entre pais e filhos, mesmo Espírito que estava em Elias. E o último, que não menos importante, pastor, discernir a visão familiar e entender os princípios da restauração, é essa frase: ninguém pode amar sua família mais do que você. Ninguém pode amar sua família mais do que eu. Ninguém pode amar mais a minha família do que eu, que está aqui na terra. Ninguém pode amar a família mais do que eu. Aí, querido, eu começo a entender os princípios da restauração. Salmo 33 é o salmo das minhas lamentações. Olha só, para mim essa é uma das maiores poesias da Bíblia. Pastor, então o que eu faço? Conheço pessoas assim, minha família tem isso, estou vivendo algo disso que o Senhor falou. Apenas clamaram os justos, e o Senhor os atendeu, e os livrou de todas as suas angústias dolorosas. O Senhor está perto do quebrantado de coração, salva os que têm espírito humilde. São numerosas as tribulações sobre vocês, mas de todas o Senhor livrará. Apenas clamaram os justos, e o Senhor nos livrou das angústias dolorosas. Não tem ferida emocional, ferida relacional que Deus não cura, meu irmão. A cruz de Cristo, a experiência com a cruz,
a reconciliação, o ministério da reconciliação e o clamor do contrito e quebrantado, do humilde e quebrantado. E é nessa palavra que eu gostaria de orar com vocês. Salmo 133. Queria que você curvasse a sua cabeça. Onde você está mesmo? Sentadinho. Queria que passar um breve resumo do que falamos e o que identificou com a sua casa, com a sua família, sobre a história da vida, discernindo a visão familiar, as marcas que estão destruindo a família, as estatísticas da sociedade que não condiz com a verdade de Deus sobre nós. E depois trouxemos especificamente marcas dessa geração adoecida. Uma marca de rejeição, uma marca de espiritualização da ferida, de compensação da ferida, e uma marca de propagação da ferida. Mas aí vem a promessa de que a experiência com Cristo, com a cruz de Cristo, Ele leva todas as nossas feridas. Que a experiência com a cruz de Cristo me leva a entender o ministério da reconciliação, trazer novamente para o conselho, reconciliar, é o conselho voltado novamente ao conselho. A experiência com a cruz de Cristo me entregando o ministério da reconciliação, e eu passo a entender que ninguém pode amar minha família mais do que eu. Deus, eu oro pelas nossas casas, Senhor, pela minha casa, pela casa de cada um que está aqui, pela vida em particular, para discernir esse tempo. Quero aqui declarar a bênção, sobre a mesma bênção dos filhos de Isacar, que eles iriam discernir as gerações e os tempos, que nós possamos discernir a visão dessa geração, e apresentar para eles um modelo de família que funciona, um modelo de casamento que é bíblico, que os filhos possam apresentar um modelo de respeito que é bíblico, que o pecado passa a não ser mais opção na nossa vida, divórcio não é mais opção da vida cristã. Deus, que nós possamos entender, discernir essa visão, para que ao passarem na porta, das portas abertas, e entender, gente, eu preciso vir para cá, porque aqui a família é diferente, aqui o povo sorri de verdade, aqui marido respeita mulher, aqui mulher respeita marido, aqui filho obedece pai e mãe, aqui pai e mãe educa filho. Que lugar é esse, Deus? Ao ponto, Senhor, dos nossos vizinhos passar na porta da nossa casa e se inspirar com o nosso modelo de vida, se inspirar como modelo de marido, se inspirar como modelo de esposa, para essa sociedade encontrar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, não conformando com esse mundo, não conformando com as coisas desse mundo, mas apresentando o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. Ajude-nos a discernir os tempos, os comportamentos, as casas. Nos melhore como marido, Pai, nos melhore como esposa, nos melhore como filhos, nos melhore como irmãos, como obreiros, como ministros, como comunidade. Pedimos ao Senhor, abra os olhos para discernir a visão familiar, a maneira como enxergamos a família pode mudar toda a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém, povo bonito. Amém, povo de Deus. Foram abençoados?